Olá, aluno do 6º ano. Eu sou Betinha, professora de matemática da Rede Municipal de Itabira. E hoje vamos conversar um pouco sobre os conteúdos de matemática abordados no caderno 2 do 6º ano. Estou aqui para ajudar vocês nas atividades propostas nesse caderno, dando dicas e explicando alguns tópicos. Assim, pegue o seu caderno de atividade e abra-o na página 19, para acompanhar, junto comigo, as orientações necessárias para a realização das atividades. No caderno 2, 6º ano matemática, são trabalhadas habilidades de adição e subtração de números naturais e as suas ideias, o conceito de polígonos e os seus elementos e o cálculo de área, perímetro de polígonos. Vamos começar falando sobre a questão 1, 2 e 3. Nessas questões, você irá compreender o conceito de adicionar e subtrair a partir de situações problemas, vivenciando a adição de juntar, acrescentar, comparar, tirar e completar. Para isso, resolva os problemas, deixando registrado como você pensou. Um jogo que estimula a aprendizagem e o desenvolvimento do raciocínio lógico e também testa a sua habilidade com os números é proposto para que você adicione e subtraia os números naturais. É o quadrado mágico. Um quadrado é mágico quando a soma dos números, das colunas, das diagonais é sempre a mesma. Temos, então, aí um quadrado mágico de soma 15. Esse quadrado já está pronto. Você deve verificar, conferindo a soma das linhas, colunas e diagonais. Um quadrado mágico de 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas, trocando o número 9 de lugar, mas também de soma 15, está aí para você completá-lo. Para colocar os números restantes de 1 a 8, você vai somar e subtrair os números nas linhas, diagonais e colunas, lembrando sempre da soma 15. Agora, temos também um quadrado mágico 4 por 4. 4 linhas e 4 colunas. Já foram colocados os números das diagonais. O número 15, o número 5, o número 2 e o número 12. E a soma mágica, somando 15 mais 5 mais 2 mais 2, temos um total 34. Então, a soma mágica desse quadrado é 34. E para você preenchê-lo, você vai colocar os números de 1 a 16. Como fazer isso? Vão aqui algumas dicas. Primeiro, vamos pensar nesse quadrado dividido em outros 4 quadrados menores. Em cada quadrado menor, a soma também será 34. Então, nós começamos a colocar os números na coluna. Os números de 1 a 8, eles são agrupados em total 9. Então, para colocar nas colunas, vamos agrupar total 9. E cada grupo desse, ele completa uma coluna do quadrado grande e uma do quadrado pequeno, quadrados menores. Olhem para vocês verem. 4. Mas atenção, nas linhas, esses grupos de 1 a 8, eles formam grupos assim: 1 e 4, 2 e 3, 5 e 8, 7 e 6. Então, vamos colocar o número 1 na primeira linha. Por quê? Porque já tem o 4. Então, escolhemos a primeira linha. Para colocar o número 3, nós vamos escolher a terceira linha, que já tem o número 2. Então, agora, olha para você, com essas dicas que foram dadas, é só você completar
o total 34. A questão 4 vai tratar de polígonos. O que são polígonos? O quadrado é um polígono. O triângulo é um polígono. O losango é um polígono. O pentágono é um polígono. Esse hexágono também é um polígono e essa estrela também é um polígono. Então, polígonos são figuras planas formadas por segmentos de retas. Mas atenção, podemos ter também figuras planas fechadas que não são polígonos, pois não são formadas por segmentos de retas. Os polígonos são formados por várias partes, que nós chamamos de elementos do polígono. São elementos de um polígono: os lados, os vértices, diagonais e ângulos internos. Lados é cada um dos segmentos de reta que forma o polígono. Esse polígono tem 5 lados, que são os segmentos AB, BC, CD, DE e EA. Os polígonos recebem nome de acordo com o número de lados que possuem. Esse polígono é um pentágono, pois ele possui 5 lados. Vértice é cada um dos pontos que une 2 lados. Os vértices desse polígono são os pontos A, B, C, D e E. Outro elemento do polígono são as diagonais, que é o segmento que une 2 vértices não consecutivos. No pentágono, polígono do exemplo, temos 5 diagonais, que são os segmentos AC, AD, BE, DE e CE. Ainda temos os ângulos internos, que são também elementos do polígono. Esses ângulos são determinados por 2 lados consecutivos e estão dentro do polígono. São ângulos internos: o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D e o ângulo E. Os polígonos são usados nas mais diversas situações. Observe ao seu redor e você descobrirá vários tipos de polígono. Por exemplo, no revestimento de parede, no piso de sua casa ou em outros lugares. A questão 5 vai aplicar o conceito de áreas de figuras planas. Temos uma malha quadriculada e nela foi pintada uma figura de preto. O nosso desafio é calcular a área dessa figura, conhecendo a medida do lado do quadradinho da malha. Então, primeiro, descobrimos o número de quadradinhos que foram pintados. Para isso, é só observar a malha e contar. Depois, calculamos a área de cada quadradinho, que tem lado igual a 5 centímetros. Para isso, vamos multiplicar as medidas dos lados. Então, para calcular a área da figura pintada de preto, é só multiplicar as medidas encontradas pelo número de quadradinhos que você já contou. A questão 6 pede para calcular o perímetro de uma quadra de tênis, que tem forma retangular, 24 metros de comprimento, 8 metros de largura. Calcular o perímetro é somar as medidas de todos esses lados. Então, nós vamos, então, somar as medidas do contorno da quadra. Somamos 2 vezes o comprimento e 2 vezes a largura. O resultado encontrado será o perímetro da quadra. A questão 7 é um quebra-cabeça. Suas peças são polígonos
E usando essas 4 peças, você irá montar um quadrado e um triângulo. Copie as peças em uma folha, recorte-as e monte as figuras pedidas. Faça um desenho bem bonito das figuras montadas. Ok? Bom, chegamos ao final da nossa conversa. Agora é com você. Volte às questões, leia com atenção e resolva-as. Caso tenha dúvida, reveja esse vídeo. Você pode ainda pesquisar no seu livro de matemática do 6º ano, na internet, ou pedir ajuda aos seus familiares e amigos. Estude com dedicação. Espero ter te ajudado. Um grande abraço.